Olá, meu povo, estamos ao vivo diretamente do estúdio da Caldas em Foco TV, a nossa live aí do Segura Bronca e sempre com o nosso convidado especial aqui, o pastor Gilmar Engenheiro, que nós vamos aqui tratar, claro, da nossa cidade, alguns assuntos polêmicos que têm acontecido, aliás, é uma cidade que realmente a gestão atual sempre nos dá a pauta pronta, né, pastor? Essa é a verdade. Pastor, seja bem-vindo aqui novamente na live do Segura Bronca, hoje, dia 10/6/2025, agora às 19h11 da noite. Seja bem-vindo. Boa noite, pastor. Boa noite a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E sempre é um prazer, pastor, estarmos aqui para falar, né, dos assuntos da cidade que mais aflige a nossa população. Verdade. E que são muitos, não são poucos, né? Eu, até para descontrair, pastor, eu acabei de ver agora o Diário Oficial e eles mais uma bomba. recontrataram. Não é uma bomba, mas é algo assim que a gente fica, né, estranhando. Pensativo, porque o secretário de saúde, o ex-secretário, ele relatou, né, foi nas redes sociais, que estaria saindo para tratar de assuntos pessoais, alguma coisa parecida. Verdade. E agora, surpreendentemente, nós nos deparamos aqui no Diário Oficial do município com a recontratação dele como diretor, né? Meu Deus! Então, a gente não entende, essa gestão são coisas assim que é só da cabeça deles mesmo, que a gente não consegue entender. Não é nada contra o secretário, até sei que ele está passando por um problema de saúde, né, uma pessoa, e que também o secretário, ali na Secretaria de Saúde, eu sei que não vai, pode ser o melhor secretário do mundo, porque sem ter condições de trabalho, sem ter recursos, ninguém faz nada. Então, mas o que muito estranha, pastor, é isso, né? Recontratou, eu não sei o motivo, né? Porque se ele falou que tinha saído para tratar de assuntos particulares, né? Outras coisas, que tinha outros planos, aí de repente volta para o município menos de uma semana depois que ele saiu. É um negócio que a gente não consegue entender, né? Pastor, o senhor acha que essa gestão ela tem dificuldade de encarar a realidade, os fatos reais, viver só de ficção? Como que o senhor vê isso? Pastor, eu vejo uma gestão que o nome que diz tudo sobre a gestão é a gestão da inércia, uma gestão que não age, que não toma atitude, que não cumpre o seu papel, os gestores, porque na realidade você vê uma saúde da forma que está, você não vê uma única ação. A única ação que teve agora recentemente foi aquela que o Ministério Público provocou e fez com que eles contratassem mais UTI, porque se não tivesse essa ação do Ministério Público, estava da mesma forma até hoje, que inclusive eles disseram que tinha 10 UTIs, né, que o município estava pagando. Agora, a dificuldade que o povo tem de conseguir essa UTI, eu não sei se essa UTI estava funcionando para a população de Caldas Novas, ou se era, sei lá para quem que era, né, porque de repente era reserva lá para indicação de alguém, não sei. A gente não pode afirmar com certeza, mas fica uma dúvida. Essas 5 UTI que já estavam funcionando, estava servindo para quem? Porque você vê o povo sofrendo, esperando UTI em Catalão, né, em Tumbiara, em Goiânia. A gente ouve isso constantemente. E essas daqui? Elas estavam atendendo quem? Agora mais 5, né? São 10. Então, infelizmente, pastor, a gente vê coisas assim que são absurdas, né? Olha, é muito triste essa situação que Caldas Novas está vivendo dentro da nossa cidade. É muito triste, lamentável. Inclusive, eu estava vendo uma matéria aqui do nosso amigo repórter Tiago Vaz, uma situação muito triste, lamentável que está acontecendo. Eu vou até colocar a foto dela aqui, para o senhor ver a foto da dona dessa senhora aqui. Só um minutinho. Eu vou colocar aqui para nós vermos.
Essa aqui é a Maria José de Campos Santos, moradora de Caldas Novas, aonde os familiares estão implorando para que ela consiga aí um UTI pelo município. Até pessoas de Goiânia estão implorando para que o município acode essa família pelo desespero que o povo lá está vendo esta família. E esta família relata que ela precisa tomar alguns medicamentos, mas só no UTI. E a cidade não está dando esse apoio a essa senhora que é conhecida aí pelo seu nome, Maria José de Campos Santos. E os filhos, claro, estão indignados, porque têm procurado até mesmo ao prefeito, aos vereadores, às autoridades da cidade, e não têm alcançado aí a resposta necessária. E o senhor falando aqui sobre essa situação dramática de UTI, né? O Ministério Público interviu nessa situação. E onde estão essas vagas? Esse é o questionamento. Pastor, é justamente isso que eu quero saber, que eu estou questionando aqui agora, porque a gente tem conhecimento de muitas coisas. Agora, eu quero saber para onde estão indo essas vagas, quem que está se utilizando das vagas de UTI, porque a gente vê que a população em geral é só reclamação. Quando você vê alguém precisando de uma UTI, sempre ela é direcionada para Catalão, para Itumbiara, para Goiânia, mas nunca tem UTI aqui. Então, eu fico querendo saber para que está servindo essas 10 UTIs, que agora que eu fiquei sabendo que o município tem 10 UTIs ali no Hospital Aparecida e que o Ministério Público praticamente obrigou eles a fazer um contrato com mais 5. Então, seria 10 agora no total, né? 5 mais 5. Agora, se essa senhora está precisando e lá tem 10, para que está servindo essas UTIs, pastor? Justamente. São coisas, pastor, que a gente não entende. O silêncio é muito grande. Ninguém vem a público para dar uma satisfação, não fala nada. É um silêncio que, sei lá, está atormentando até a nossa população, porque não dá satisfação. Por que não vem a público e dá satisfação? Por que não se utiliza as UTIs que tem aqui no nosso município, lá no Aparecida, e que o município é quem está pagando com o nosso dinheiro, pastor? Não é com dinheiro, né, de outras pessoas, não, é da população, de senhora como essa daí, que está pagando imposto. Isso. E ela tem esse direito. Agora, eu não entendo por que essa dificuldade dela está tendo. Eu vi hoje a matéria no Tiago Vaz, até parabenizo o Tiago Vaz pela essa matéria que ele fez, tentando ajudar essa senhora. E eu acho que deveria fazer uma denúncia no Ministério Público e requerer do Ministério Público: olha, vocês fizeram lá o seu papel, apertaram o município, eles contrataram mais 5 UTIs, hoje são 10, e essa senhora aqui está padecendo por falta de UTI e até agora não foi dada uma solução. Então, para que está servindo essas 10 UTIs? É um questionamento que a gente faz todos os dias. Tem coisas que estão sendo feitas pelo município, mas que você não vê aparecer, né? Não aparece. Verdade. Não sei como que é utilizada essa UTI, o que necessita para utilizar a UTI, mas, olha, se não servir para a nossa população, é melhor cancelar esse contrato, pastor. Justamente. Se não serve, para que ter UTI que fica lá só um nome para poder alguém falar assim: nós temos UTI alugada aqui para fazer política? Não. Só essas UTIs são para salvar vidas de pessoas e da nossa cidade, cidadão caldas-novense, que estão precisando dessas UTIs. Olha, gente, vamos compartilhando o máximo que você puder. Compartilha aí. Estamos hoje aqui com o pastor Gilmar Engenheiro, Humberto de Vasconcelo Andrade participando conosco. Boa noite, meu amigo. Participando conosco. Denise Cristina participando, falando boa noite, minha amiga. A todos, hein? Pois é, vamos compartilhando aí, gente, que é muito importante essa live. É uma live que traz ao seu conhecimento
o que realmente está acontecendo na nossa cidade. E a população, ela tem que saber, tem que se inteirar do que está acontecendo, e nós aqui do Segura Bronca trazemos para você a informação de tudo que está acontecendo. Pastor, é o seguinte, nós vamos falar agora sobre o pedido do Ministério Público, né? Ultimamente, aí, esses meses, tem trabalhado muito no município em questão que eu fico assim pensando, rapaz, é muita coisa errada que a gente tem visto acontecer dentro de Caldas Novas. Esse do UTI é mais um. Como que pode o cidadão ficar mendigando algo que ele paga impostos, paga caríssimo, e na hora que precisa, não tem? É muito triste essa situação que está acontecendo dentro de Caldas Novas. E a gente vê muitas coisas erradas acontecer dentro de Caldas Novas e parece que está tudo bem, obrigado, está tudo normal, você entendeu? Quando eu vejo prefeito tentando peitar a justiça, porque se nós analisarmos, saiu uma decisão do juiz, saiu uma decisão, o Ministério Público entrou com uma ação para pedir aí o afastamento do sobrinho do prefeito, por causa de nepotismo, outras situações, e você vê que o prefeito não deu a mínima, né? Não deu a mínima. Ao contrário, outro dia que saiu a decisão, foi lá no DEMAI e deu apoio, falou que estava, né? Deu aquela aparência que estava tudo bem. E a gente fica assustado. Por quê? Como cidadão, eu fico assustado. Porque eu penso, espera aí, o cara estudou 5 anos, desculpa, o prefeito estudou 5 anos, sentou numa cadeira da faculdade, 5 anos estudando as leis federais, a Constituição, e quando o juiz dá uma decisão, o cara não dá a mínima, a ponto do Ministério Público pedir que seja a ponto do Ministério Público exigir a exoneração do sobrinho, porque o prefeito não deu a mínima para a decisão aí judicial, né? E ainda, lá na peça, o Ministério Público fala assim, não, mesmo que está em busca aí de uma liminar, isso não impede, tal. Eu não sei se o senhor pode explicar melhor, mas tem que ser cumprido a decisão até que saia essa decisão de liminar, não foi? Ou eu estou errado? Pastor, na realidade, para ficar bem explicado, foram 2 ações contra o diretor-presidente do DEMAI, tá? Uhum. Contra a prefeitura, né, no caso. Uhum. A primeira delas, ela requeriu o afastamento do diretor-presidente, senhor Rafael Mar, por nepotismo, né? Uhum. E o Ministério Público conseguiu esse afastamento através de uma liminar. Então, foi afastado. Ele já havia sido afastado no ano passado, Uhum. e agora ele retornou, né? Retornou, e o Ministério Público novamente requereu um cancelamento do decreto que nomeou ele agora recente, né? Que ele foi nomeado não tem muito tempo. Uhum. Isso se refere ao nepotismo. Por quê? O Ministério Público entende que um diretor-presidente do DEMAI, ele é um cargo administrativo e técnico. Ele não é um cargo político. E aí, para as pessoas entenderem, entraram com um projeto de lei na Câmara Municipal para pegar esse cargo técnico-administrativo e elevá-lo ao status de secretário, ou seja, a partir do momento, segundo o entendimento deles, é que aquela lei, que é uma emenda à lei orgânica do município, estaria elevando o status do
diretor-presidente do DEMAI é um status de secretário. E o status de secretário é um status político, pastor. E aí entra que o prefeito pode nomear cargos políticos. Ele não pode nomear parentes em cargos técnico-administrativos, sem uma comprovada, né, eficiência, uma comprovação clara de que realmente aquele é a pessoa indicada para aquele local. Mesmo assim, ainda fica aquela dúvida. Eu acho que não é aconselhável se indicar parente para um cargo técnico-administrativo. Ele tem que ter um caráter, um cunho mais profissional, mais técnico do que relacionado a parentesco, né? Então, é um caso de infringir a lei da impessoalidade, o princípio da impessoalidade, né? Da ilegalidade, de quando você coloca algum parente para exercer um cargo técnico-administrativo. Então, baseado nisso, o Ministério Público pediu o afastamento do diretor-presidente do DEMAI, porque ele não concordou com essa lei, que, na realidade, pastor, foi uma lei que eu participei na votação, fui o único que fui contra essa lei, porque não contra a pessoa do diretor-presidente, mas contra a lei, por quê? Eu entendo que uma lei, pastor, eu fui pesquisar aqui, uma lei ela não pode ser aprovada para beneficiar uma única pessoa. E essa lei foi aprovada para beneficiar uma única pessoa, que foi o diretor-presidente do DEMAI. Aí ele incorre numa questão de ilegalidade, né? Por você não poder, o princípio da igualdade, ela fere esse princípio da igualdade. Porque aí você faz uma lei para beneficiar uma única pessoa, lei se faz para beneficiar a coletividade, a não ser que seja um caso específico e com muita raridade se admite. No geral, ela é considerada uma lei ilegal, é uma ilegalidade você fazer uma lei e aprovar para beneficiar uma única pessoa. E quando foi aprovado, eles entenderam assim, agora nós elevamos ele ao status de secretário, é um cargo político, aí o prefeito pode nomear novamente, por causa dessa lei. E o prefeito nomeou, só que o Ministério Público entendeu do mesmo jeito que nós estamos entendendo aqui agora. A ilegalidade de uma lei para beneficiar uma única pessoa. Entrou, o juiz deu a liminar e afastou o Rafael Marra, que é o diretor-presidente. Só que afastou e ele não saiu, o prefeito ficou inerte, né, como sempre. Não assinou o decreto de exoneração, parece que estava esperando uma decisão, que eles entraram, né, e para ver se conseguia reverter a situação, que eu acho que isso é até vergonhoso, porque tentar reverter uma situação de nepotismo, onde você coloca um parente, o Ministério Público entendeu ao contrário, e aí você ficar insistindo com isso, pastor, eu acho que não é muito correto, né? Será que se fosse alguém que não fosse parente, teria tanta insistência assim? Eu acredito que não. Então, na realidade, foi afastado. Que eu tenha conhecimento, não teve nada até agora que eu tenha conhecimento de algo contrário, né, a isso. E teve um outro afastamento, pastor. Foram 2 afastamentos. As pessoas, às vezes, estão confundindo. Ele foi afastado por 2 vezes. Essa foi por nepotismo. Ah, foi 2 vezes? 2 vezes. E um outro afastamento, onde é relatado pelo Ministério Público que houve uma quebra de sigilo fiscal no município de Caldas Novas para um autobeneficiamento, né, do diretor-presidente. Não estou falando de questão pessoal, pastor, eu estou falando de uma coisa, quando se quebra um sigilo fiscal do município, se torna uma coisa pública. E ele era público, né? O município é público. A questão particular do processo deles, eu não vou nem falar, mas quando entra município no meio, entra, né, essa questão, a gente pode falar porque, na realidade, ele quebrou um sigilo fiscal de um contribuinte, né? Isso é grave, isso daí. Então, foi isso que foi alegado pelo Ministério Público, que foi acatado pelo Judiciário. Aí entra uma coisa, além do afastamento, que foi o segundo afastamento, ele está sendo processado por improbidade administrativa, pastor. São 2 processos. Nesse caso aí, são 2, não é só o afastamento. É improbidade administrativa. E proibiu ele, afastou por quê? Não foi por nepotismo.
para que não houvesse o risco, né, da interferência novamente dele, como houve a primeira, para que não haja, né, mexer em documentos, ou tirar provas, tentar encobrir alguma prova. Então, esse foi o objetivo. Como é normal quando acontece isso, não é o caso específico daqui, mas o juiz afasta quando ele vê um risco, né, de alguém tentar mudar alguma coisa lá dentro, ele estando lá e tentar mexer para pegar provas a seu favor, alguma coisa assim. Então, eu entendo que foi dessa forma, ele foi afastado. E nesse caso, como é um caso mais grave, aí entra a questão da improbidade administrativa, né? Então, ele vai responder também por improbidade administrativa. Existe o processo. Não sei se, de repente, pode ter conseguido algum liminar nesse caso, mas eu não tenho conhecimento até agora. E acho difícil conseguir, porque como que vai retornar se existe um risco, né, de mexer em algum documento? Ninguém diz que vai fazer, mas o juiz entendeu que tem risco. E ele afastou por causa desse risco de eles interferirem ali, né, em alguma coisa ainda, para tentar se beneficiar. Então, foi esses os dois casos. Então, mesmo que ele revertesse do nepotismo, pode até ter um liminar, ele continua afastado, porque o segundo afastamento aí já não é por nepotismo, já é outra questão. E aí ele responde por nepotismo e improbidade administrativa. Pessoal, vamos compartilhando aí, vamos compartilhando o máximo que você puder, compartilha, tá? Que é muito importante a gente discutir o que realmente está acontecendo e entender o que está acontecendo na nossa cidade. Eu quero até fazer uma pergunta aqui para o senhor. Como que o senhor vê isso? O judiciário fez um pedido, o prefeito fingiu que nada estava acontecendo com ele, como sempre faz, e ele achou que a justiça ia aceitar como povo, né? Faz com o povo, fica calado, que aceite se quiser e pronto, e acabou. Mas a justiça, tanto o Ministério Público como a justiça, deu a resposta aí, porque eu aprendi desde cedo que ordem, principalmente judicial, a gente cumpre. Né? A gente cumpre. Então, assim, por que eu falei que é perigoso o que está acontecendo dentro de Caldas Novas? Porque qual que é o recado que a maior liderança que administra a cidade está passando para os jovens? Está passando para aqueles que estão estudando para ser advogado, futuros advogados. Que recado esse prefeito e advogado está passando para esses jovens que sonham ser advogado? Desobedecer à lei? Desobedecer à ordem de um juiz? Então, assim, é isso que me preocupa. Se a maior autoridade da cidade não obedece às leis, seja municipais, seja estaduais, seja nacional, isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, assim, é lamentável, é triste ter um líder, um prefeito que não está dando a mínima para o que está acontecendo na saúde, para o que está acontecendo com os servidores, para o que está acontecendo com a sociedade de Caldas Novas, morrendo, como essa senhora que está morrendo aí esperando por uma vaga de UTI. E aí, por outro lado, a gente vê uma Câmara que tem 16 vereadores calados, vendo todos esses horrores acontecendo no nosso município. E eu, como cidadão, eu não posso ver a olho nu tudo isso acontecer e, sendo formador de opinião, como o senhor é, e muito inteligente, nós não podemos aceitar calados vendo essa barbaridade acontecer no nosso município. Aí a população fica, a quem recorrer, pastor Gilmar? Responde para nós, a quem recorrer? Porque, pelo lado, nós vemos uma Câmara calada,
uma Câmara que se faz zombar da população que ali vai, quando é questão de polêmica, pautas polêmicas. Quando a população vai ali, eles fazem zombar da cara do povo, infelizmente. A quem recorrer? Essa é a pergunta. Pastor, infelizmente, as autoridades, as principais, que seriam o próprio Executivo e o Legislativo, você não tem como recorrer, você vai lá perder tempo. E a gente vê que não tem, assim, uma voz ativa, é uma inércia que dá até medo de ver, a gente pensa, onde vai parar a nossa cidade na forma que está, com essa inércia toda? Não tem aquele pulso forte, aquela decisão, aquelas coisas que vamos andar, vamos lá e vão defender a população, vamos estar junto com a população. Você vê um silêncio que realmente espanta a gente, né? Deixa a gente espantado, assim, só de ver aonde você deveria recorrer, é uma voz que não ecoa, calada, omissa, atende muito mais interesses pessoais do que o interesse da população, porque, principalmente a Câmara de Vereadores, quando entrou, o primeiro papel deles, o primeiro projeto de lei, pastor, foi aprovar o aumento do seu próprio salário e alimentação. Então, o que esperar de uma Câmara como essa? É difícil, pastor. Infelizmente, a gente fica olhando para quem que a gente vai recorrer. É uma Câmara que está aí, infelizmente, a gente vê que não toma nenhuma atitude, que deveriam ser os defensores da população. O prefeito, você nem vê ele mais, infelizmente, calou, não fala Prefeito mais nada, a não Gasparzinho. ser naqueles videozinhos mostrando alguma coisa, que aquilo é ridículo, uma coisa ridícula, porque a população espera dele não é aquilo, a população espera outras coisas. Fazendo de conta que está trabalhando, que está mostrando uma coisa aqui, mas até agora a gente não ouve nada. A gente vê propagandas do asfalto que o Exército está fazendo, junto com o governo estadual, o governo federal, e aí quer se tirar vantagem em cima disso, quer mostrar que às vezes o município está com parceria, que lá tem alguma coisa a ver com o município. E, infelizmente, se deixasse na mão do município esse asfalto, estaria igual ao do setor universitário, né? Infelizmente. E a gente não vê nada, um buraco ali que já vai fazer aniversário de 6 meses, né? Até agora. Verdade. Só faz propaganda, mostra um negócio, passa de drone, mostrando que é uma qualidade, não sei o quê, igual fizeram com o asfalto do setor universitário. Mostrava de drone uma coisa assim ilusória, né? Eu acho que hoje eles estão trabalhando de uma forma tentar iludir a população, Verdade. sem trabalhar, sem resolver os problemas da população, uma inércia e um silêncio assustador com relação a esse aumento desse IPTU abusivo contra a nossa cidade, contra a nossa população, que hoje tem padecido com isso, muita gente que não tem condição de pagar mesmo, estão sofrendo por isso, né? Inclusive, eu queria perguntar ao senhor, cortando aí, desculpa, sobre o IPTU, como que está o andamento desses processos que a deputada entrou, o doutor Ranieri Lopes também, como que anda? Pastor, para dar até uma satisfação para as pessoas, que tem muita pergunta dessa no grupo, e a gente nem sempre tem tempo de estar respondendo, né, dos grupos todos, mas está na seguinte situação. Pelo que a gente viu, pastor, é praticamente impossível o prefeito, os vereadores voltarem atrás disso. Quer dizer, até agora não se manifestarem e a gente entende que não vão se manifestar. A solução e a nossa esperança está numa decisão judicial. E que a última notícia que nós tivemos e que a gente está acompanhando, assim que sair alguma decisão, nós vamos informar a nossa população, mas teve 2 advogados, né, o doutor Ranieri e o doutor Crossara, né, que foi a deputada Magda, que o partido dela, né, quem pediu contra o município para revogar para um ADIM e
também para suspender, né, alguns artigos da lei, tá? Esse eu acho que é o mais viável. Quando você pede um ADIM, ele demora muito até ir no Supremo para resolver, nós vamos ficar com isso muitos anos. Mas ele, juntamente com o ADIM, ele pediu a suspensão, né? Uma liminar para suspender alguns artigos da lei. Se esses artigos foram suspensos, né? Eles forem cancelados momentaneamente até a decisão final, automaticamente essa lei vai perder o efeito, porque esses artigos são a base de tudo, né, de todo o aumento do IPTU. Então, foi pedido que esses artigos fossem suspensos. E aí deu um prazo, o desembargador mandou para o município, dando um prazo para o prefeito de 5 dias, e para a Câmara Municipal de 5 dias, para que elas pudessem responder às indagações do advogado. E aí eu acredito que se conta a partir do momento que eles forem notificados. Eu não sei quando eles foram notificados, se já foram, se foi segunda, se foi na semana passada, mas daí em diante se contam 5 dias úteis. Então, eu acredito que essa semana deve estar vencendo esse prazo. A partir do momento que vencer o prazo, o prefeito vai enviar para o desembargador as suas justificativas, né, as suas defesas com relação àquilo que foi questionado. E também a Câmara de Vereadores também vai responder aquilo que foi perguntado, né, pelo desembargador. Então, a partir do momento que ele receber essas respostas, ele vai fazer um juízo de valores ali, que ele acha que está correto. E aí sim emitir uma decisão. Ele pode conceder essa medida cautelar, essa liminar, para suspender alguns artigos, e o ADIM ele mandar para frente para até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Aí iria para o Procurador-Geral do Estado, dali ele enviaria, né, se ele achasse que realmente mereceria ser um ADIM, ele mandaria para frente, né, entra com ADIM até chegar no Supremo e lá decidir definitivamente. Mas se conseguir aqui com o desembargador essa liminar, a suspensão desses artigos, aí já resolve para a nossa população. Aí a cobrança dessa porcentagem que foi aumentada, ela vai cair, e aí vai ter que devolver dinheiro, e vai ter que, quem for pagar daqui para frente já não vai pagar mais com esse aumento abusivo, até uma decisão final desse ADIM que foi pedido, que deve chegar lá no Supremo Tribunal Federal. Ou então, com alguma ação, alguém conseguir derrubar essa liminar que foi pedida pelo advogado. Então, se houver essa suspensão desses artigos da lei, para nós vai resolver, porque vai suspender e aí nós vamos deixar de pagar esses aumentos e aí pagaríamos com o mesmo valor do ano passado. Essa decisão ela pode acontecer a qualquer momento, pastor, e nós estamos aguardando uma solução. O advogado Ranieri também entrou com ação e ele está acompanhando, me passou as informações assim de como está, mas nós vamos estar cobrando aí, acompanhando para ver assim que sair alguma decisão, nós estaremos informando a nossa população. E nós temos uma esperança muito grande, pastor, de que essas decisões dê certo, dê um resultado positivo, porque eu li, né, o que foi proposto, né, pelo advogado Crossara, que é do partido da deputada Magda Mofato, que ele fez, a argumentação muito condizente, muito lógica e que tem fundamentos, porque eu tive olhando algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e nas decisões dele, no pedido dele, ele entrou com essa argumentação onde o Supremo aceitou, né, derrubar algumas leis aí, por exemplo, lá em Cuiabá. Tem uma lei que foi derrubada por causa de algumas argumentações. E essas argumentações, elas estão também eu vi. no argumento do Diogo Crossara. Então, é um excelente advogado, muito inteligente, e a gente espera que dê um resultado positivo em breve. Acredito que nessa semana, até no máximo na outra, nós teremos um resultado dessa ação que foi impetrada contra o município para suspender esses artigos da lei.
Gente, vamos compartilhando aí, é muito importante. Nós estamos falando sobre o IPTU aí, como está a questão aí desses processos que foi entrado aí na justiça para ver essa questão. Eu quero fazer duas perguntas para o senhor sobre a polêmica das marmitex, tá? Que até marmitex azeda aí, os servidores públicos têm falado que o negócio está terrível com essas marmitex. Outra coisa também, eu quero ver que o senhor me responde aí e esclarece para a população. Outra questão, a taxa, o senhor, na sua opinião, na opinião do senhor, vai ser aprovada ou não a taxa de entrada? E são essas duas perguntas. Eu vou fazer a terceira já, e o senhor responde também. Por que tanto erros dentro de Caldas Novas e você não tem visto, a população não tem visto movimentações para resolver tanto erro nessa atual administração? Nós já demos exemplos de alguns erros aqui e gostaria novamente de fazer essa pergunta. Pastor, com relação a essas marmitas azedas que são entregues lá, principalmente para os pacientes, né, para os servidores da UPA, eu recebi reclamações, não são de qualquer um, ninguém está inventando fake news, de pessoas que trabalham lá, que eu conheço, que me mandaram mensagem, tiraram foto da marmita lá e falou: Gilmar, não deu para comer, estava azeda. A gente recebe aqui por volta de 18 e pouco, eles foram comer a 17, a 19 alguma coisa, a marmita já estava azeda e um cardápio que realmente não condiz com aquele que está no contrato. Lá diz que você tem que ter aquelas marmitex que tem divisão. Você vem a parte de verduras num lugar, carne no outro, né? O arroz e outras coisas no outro. Então, ela tem uma divisão. Aquelas lá são marmitex de isopor, né? Aquelas comuns. E você vê ali, só de ter uma visão, de olhar para aquela marmitex, você vê que a qualidade é muito ruim. E a gente ainda é confirmada pelo depoimento de pessoas que trabalham na UPA, não é só de pessoas que estão internadas, não. É pessoas que trabalham lá e que não podem ser identificadas, porque não são mandados embora. Ontem mesmo eu recebi um número muito grande de reclamação nesse sentido, com a foto da marmitex, onde a pessoa deu uma mexidazinha assim, pôs na boca, viu que estava azeda, jogou no lixo. As pessoas estão ficando sem janta, né? Sem jantar ali no UPA. As pessoas, os servidores, também aquelas pessoas que estão internadas e que necessitam, pastor, de ser bem alimentadas. A pessoa já está bem debilitada ali e chega uma alimentação azeda, a pessoa não come. Ora, se ela ficar sem comer, ela vai ficar mais debilitada ainda. E o pior de tudo é que essas marmitas têm uma polêmica muito grande, né? De que quem ganhou a licitação, né? Foram lá, até um vereador tirou foto, mostrou o local, que realmente gera muita dúvida. Isso aí gera muita suspeita, né? A gente não pode acusar ninguém, tem um direito de defesa, mas é muito suspeito, né? Inclusive, eu tenho aqui um áudio, né, de um dono, de alguém que dirige a ambulância e que já foi várias vezes lá buscar o marmitex em outro local, não foi aonde estava a empresa que ganhou a licitação, foi numa outra empresa luxuosa aqui da cidade, né? E carrega dentro de uma ambulância, que a ambulância carrega pessoas, às vezes, com contaminação, com algum problema, né? E ali fica sujo aquela ambulância, né? Algumas coisas, e ali carrega as marmitas para oferecer para as pessoas que trabalham, para o servidor, para quem está internado. Infelizmente, e a gente vê que esse município, né, essa gestão, eles não fiscalizam nada, pastor. Não tem uma mínima fiscalização para vir a público e dar satisfação.
Muito triste. Aconteceu, houve reclamação, não deram satisfação, continua da mesma forma, porque foi reclamado na semana passada, mas me fizeram essa reclamação de que continua do mesmo jeito, foi ontem, hoje eu ainda não tive informação, não sei, mas parece que não se toma providência para melhorar, para mudar nada, pastor. Parece que ali deixa por conta, né? Se melhorar bem, se não melhorar também, a gente não entende o motivo, por que se faz isso, né, com a população. Isso a gente vê como largar a população, parece que não tem interesse. Você vê, fizeram uma festa lá, né? E isso é normal, não tô criticando, não. Eu faço isso com a minha família também, eu abraço, a gente, né, dá um apoio aqui para as minhas filhos, todo mundo, netos, a gente sempre está junto, né? Agora, fez-se uma festa lá, né, para um parente que estava saindo a mando do Ministério Público. E aí não se vem aqui na UPA, pelo menos para fazer uma visita àqueles coitados que estão ali sem voz, desamparados. Parece que a gente tem que valorizar, sim, a família. Eu valorizo muito, não é isso que eu estou questionando. Eu estou questionando que você também, a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo, como a si mesmo. Você também tem que valorizar as pessoas que estão sofrendo ali. Coloca no lugar dele. Vai lá comer da comida que ele está comendo, pelo menos uma noite. Eu queria que o secretário fosse lá para comer junto com eles e mostrar, filmar, eu estou aqui comendo, a marmita é boa. Come ela toda, não come só um pedacinho, não, e joga no lixo, não. Nós gostaríamos de ver o prefeito lá, os secretários, aqueles que costumam dar palpite, né, que está em volta do prefeito, que palpita toda hora. Eles lá, todo mundo sentado, olha essa marmita, e não faz uma marmita diferente no dia que eles for lá, não. Faz igual essa que está fazendo lá e servindo para os servidores, para aqueles que estão internados. Vamos ver se eles têm coragem para isso, pastor. Não tem, você não vê eles aparecer lá para nada. Ainda alega que não, isso é fake news, a marmita não está azeda. Ele foi lá experimentar? Ora, será que as pessoas que experimentou e que passou para nós essa informação está mentindo? Tiraram foto da marmita no lixo. Tudo cheio de marmita, cheinha, ninguém comeu praticamente, ficou sem jantar, pastor. Isso é uma covardia que está se fazendo com a nossa população. Agora, com relação à taxa de turismo, além disso, pastor, a falta de médico, falta de medicamento, não teve melhora em nada, Verdade, nada. Verdade. Agora, já venceu o prazo dado pelo CREMEGO e a qualquer momento a UPA pode ser fechada. E aí, o que vai ser do município? Aonde essas pessoas vão ser atendidas, pastor? Verdade. É uma coisa que realmente, olha, pastor, eu fico indignado com essas coisas. Triste. A gente fica esperando da justiça uma solução. Porque quem não quer trabalhar, pastor, tem que tirar e pôr quem quer. Eu acho que é isso, o caminho é esse. Tem que afastar, não quer não dá satisfação, não resolve nada. Então, dá licença. Você sabe o que é? O senhor sabe o que fica, o que é mais preocupante? É aquele que foi eleito para governar uma cidade, 100 mil pessoas, porque passou a eleição, você não vai governar só para quem votou para você, você vai governar para todos. Claro. E aí, o que a gente vê? Um executivo que ignora a população. Completamente ignora a população. E aí, o que isso causa? Indignação na população. Espera aí. O prefeito não dá uma satisfação o que está acontecendo no município, a ponto do próprio Ministério Público dar uma satisfação para a população, porque o executivo não deu a mínima para a decisão judicial. Então, isso é preocupante. Né? É preocupante, porque quando não tem um prefeito que, quando vê o que está acontecendo no UPA, como o senhor falou, a CREMEGO veio aqui, mostrou em documento, deu prazo, ou seja, eles não deu a mínima, preferiu ir lá. Claro, todo mundo tem seu direito de, igual o senhor falou, de abraçar, de compartilhar, mas espera aí, qual que é o recado que está passando?
peraí, a justiça está errado. Nós aqui estamos certos, ou seja, nepotismo não é crime. Isso que eu entendi como morador e como um cidadão. A partir do momento que o prefeito, eu vejo como um desafio, desafiar a justiça. Ou eu posso estar errado, mas eu entendi assim, peraí, eu vou despedir aqui, vou fazer uma cerimônia. Por que não foi no UPA? Levou os 16 vereadores, vamos filmar aqui. O que nós podemos fazer para resolver aqui? É vaquinha, vamos fazer vaquinha com os empresários, vamos fazer vaquinha nós, vereadores aqui da minha base. Cara, o pastor, nada foi feito, nada a gente está vendo. Então, assim, é lamentável que o senhor está falando aí, numa cidade que entra aí rios de dinheiro, recursos federais, recursos municipais, recursos estaduais. Meu Deus, o que está acontecendo em Caldas Novas? Essa é a pergunta que o povo me faz todas as vezes que eu vou no mercado, todas as vezes que eu saio na rua. Essa é a pergunta. Pastor, o que está acontecendo em Caldas Novas? Pastor, uma das causas que eu vejo é má administração. Isso não tem que questionar. Ninguém pode falar que está falando mal. Não. A gente está vendo isso. Uma administração que não está conseguindo resolver a situação do município. Entendi. A área de saúde, um desastre. Entendi. Em todas as áreas. E você vê no Diário Oficial, pastor, é uma coisa assim absurda. Você não vê exoneração de ninguém. Justamente, pastor. Será que esse excesso de pessoas lá, né? Está todo mundo trabalhando? Agora veja bem. Pastor, só interrompendo o senhor um pouquinho. Pois não. Desculpa. Pois sim. Pastor, como que pode? O senhor me falou aí que todo dia, se for olhar lá, tem contratação. Gente, como que eles falam que precisa aumentar o IPTU, precisa cobrar taxa para entrar na cidade e não sei o quê? Gente, se todo dia o Ministério Público já falou que tem que tirar a pessoa, tem que exonerar a pessoa, e cada dia mais contratando pessoa, aumentando salário. É isso que o povo quer entender, pastor. O senhor entendeu? Pois é. Você não vê exoneração, pastor. Nenhuma exoneração. Agora eu pergunto, com esse número de pessoas contratadas, você vê aí muita gente contratada, você conhece muita gente conhecida da sociedade. Verdade. Aí eu pergunto, qual foi a retribuição em serviços públicos que essas pessoas têm prestado para a nossa cidade? Fica para você responder. Você tem visto isso? Essas pessoas que foram contratadas são muitas conhecidas aí. Qual o retorno em serviço público para a nossa cidade? Por que essa insistência de manter tanta gente contratada, comissionada, que está até sofrendo questionamentos não só do TCM, mas do Ministério Público, em função disso? Por que não se abre mão disso, não se corta? Porque, veja bem, pastor, qual é o serviço público hoje que você pode elogiar no nosso município? Coleta de lixo. Você só vê lixo. Onde você vai, o lixo está jogado. E aumentando o número de dengue no nosso município. Isso aí contribui para isso, né? Você vai, buraco, você ainda encontra até hoje. Já passou a chuva há muito tempo. É buraco no asfalto danificado. Você vai para o lado da saúde, nem se fala. Você vai lá no UPA, você fica com pena das pessoas. Aqui, tem pessoas aí que estão lá, olha, eu já estou aqui há 10 horas e não fui atendido. Verdade. Pessoas idosas que não têm prioridade. É claro que o número de médico reduziu, não está recebendo, o médico não vai trabalhar, é um direito dele, né? E os poucos que vão, com certeza vão sacrificar, porque talvez nem recebeu direito, né, o que deveria, então lá. Mas, infelizmente, a situação do nosso município, ela é caótica, pastor. É uma coisa preocupante. Preocupante. Um município do nosso porte que não tem um centro cirúrgico, isso é vergonhoso. E eu já trouxe, como vereador, eu já trouxe recurso de 1.200.000 para a reforma do centro cirúrgico lá no Pai e Mãe. O que eles fizeram? Fecharam o Pai e Mãe para a reforma. Agora, eu não sei onde foi parar esse recurso, pastor, que era direcionado para reforma
do centro cirúrgico, que daria tranquilamente para reformar o centro cirúrgico, deixar ele a ponto de atender pelo menos até se fazer um outro melhor, né? Então, não se foi. Eu não sei onde foi esse recurso de um deputado estadual, e foi no ano de 2021, se eu não me engano. Agora, pastor, infelizmente é um caos que nós estamos vivendo, e não há uma resposta do poder público com relação a esse caos. Eles vieram com notinha com relação àquele negócio do guarda municipal que foi cancelado. Verdade. Olha, nós estamos aqui, não sei o que lá mais. Olha. Engraçado, né? Um trem mal feito, onde a justiça olhou e verificou que houve ilegalidade, mandou cancelar, aí eles vão lá e ainda faz notinha, parece que tentando defender a empresa. Eu não entendo essas coisas, pastor. Parece que eles defendem mais as empresas do que a própria população. Para Muita defender a empresa empresa, de eles são fora, muito né? rápidos, né? Aparece notinha. Agora, cadê notinha? Cadê alguém vir em público, né? O jovem que morreu no Para UPA, falar, né? da saúde, de algumas mortes que tiveram lá, justificar, não, aconteceu isso, foi aquilo. Infelizmente, pastor, nós estamos numa situação caótica. Muita gente tem comentado comigo de outra cidade, falou, Gilmar, eu vou esperar um pouco para ir aí, porque eu sei que aí, se você depender da saúde pública, você está, né, na Não, UTI. Então, Mazagão, se não é Mazagão, Curumbaíba, tem um prefeito aí que tá dando show na saúde. não, e Morrinhos também. Agora, Morrinhos. no Brasil inteiro, pastor, a resposta deles, quando você fala, no Brasil inteiro está passando por isso. Você não precisa ir muito longe. Vai aqui em Morrinhos, a população está indo para lá consultar em Morrinhos. Será que lá está tão ruim igual aqui? Lá não falta remédio, não. Lá não falta médico. Vai aqui em Marzagão, cidade pequena. Vai lá para você ver se você não é atendido e se não tem a medicação. Ora, é o Brasil inteiro. Isso é desculpa, gente. Já vai para 5 anos de governo e vir com essa desculpa esfarrapada. Isso é vergonhoso, pastor. Isso é muita vergonha que a gente está passando aqui como cidadão de Caldas Novas. Como cidadão de Caldas Novas. Não, olha, pastor, eu vejo assim, ó, é tão vergonhoso que foi nível estadual. Nível estadual, a ponto da TV Anhanguera vir aqui socorrer a população e denunciar o que está acontecendo dentro de Caldas Novas. E o que me assusta é ver alguns vereadores dizer assim, olha, nós temos que evitar ficar falando, deixar pessoas nas redes sociais falar da gente, porque não sei o quê. Gente, peraí. Então, para de sacanear com a população. Pelo amor de Deus, pare de sacanear. Quem está provocando essa indignação da população contra vocês é vocês mesmos. Quando vocês cobram a prova IPTU, né? O IPTU altíssimo, que é uma vergonha. Quando vocês tentam cobrar uma taxa para entrar na cidade que não tem condições de oferecer algo bom para o turista na questão de município, né? Porque quem faz a roda girar aqui dentro de Caldas Novas são os empresários que estão fazendo investimentos. Mas se você olhar a prefeitura, não tem investimento nem no turismo, nem na infraestrutura para chamar a atenção dos turistas, não tem um clube municipal, você entendeu? Não tem um lago municipal que a prefeitura possa cuidar e proporcionar isso para a comunidade. Então, não tem como justificar essas barbaridades que estão acontecendo dentro de Caldas Novas. E aí, pastor, quando me fala assim, não, mas espera aí, nós temos que ganhar primeiro para proporcionar. Uai, está andando na contramão, não está, não? Totalmente. Pastor, é muito simples de entender. Quantos milhões passaram na mão da prefeitura no ano que passou? 2 mil? Ou eu estou errado? Se somar os 4 anos, vai dar 2 bilhões aproximadamente. 4 anos. 4 anos. 2 bilhões. Esse ano, a previsão, mas pode aumentar, é de 740 milhões que vai entrar nos cofres da prefeitura. Né? Agora, veja bem, pastor. Eu tenho que pegar o dinheiro primeiro para me fazer coisa.
4 anos, esses 4 anos passados, o que foi feito? Presta conta, né? Agora, olha para você ver, os 100 milhões que foram pegos lá, empréstimo, né? Pegou emprestado, que vai pagar até 2036 ou mais. É, eles souberam administrar esses 100 milhões, pastor? Vai lá no setor universitário e verifica lá se você souber administrar. Lá você encontra várias ruas já trincadas, totalmente Verdade. trincadas. Você vê ruas que a chuva levou parte do asfalto. Então, um serviço que tem muito lugar que nem meio-fio foi colocado. Lá no Jardim Jussara, a mesma coisa. Teve lugar que a chuva levou, tem ruas que não foram feitas, o setor universitário também tem várias ruas que não foram feitas. E eu passei lá há pouco tempo, e eles estão lá falando que estão fazendo as ruas. Pastor, estão jogando no chão um cascalho com pau e capim. Isso é matéria orgânica, pastor. Isso não se usa nem para fazer aterro de casa. Meu Deus. Como que se faz um aterro desse? Uma base, uma subbase? Para mim, uma base, porque agora eles já estão jogando um asfalto em cima. Como se faz uma base em cima do material desse? Primeira chuva que vier, pode escrever, vai levar tudo. Então, se não dão conta de administrar 100 milhões que pegou emprestado e que até agora eles não conseguiram terminar as obras, e quem veio para terminar está fazendo um serviço mal feito, ora, quer pegar esse dinheiro todo aí, queremos o dinheiro da TPA, do IPTU, para nós melhorar a cidade. Se pegaram 100 milhões e não souberam administrar, será que eles vão conseguir administrar com esse dinheiro da TPA? O que eles vão fazer com ela? Não, a gente vê pelo exemplo, não adianta falar, eu vou fazer, mas o que você já fez? Vão verificar o que você já fez. Você soube administrar o dinheiro que você pegou? Não soube. Pastor, olha para você ver o pai e mãe parado, soube administrar, lá já entrou uma fortuna, pastor, para fazer aquilo lá. Não Quantos soube anos? administrar o recurso para terminar. Olha para você ver o retaguarda, a metade está paralisada lá. Quantos anos? Já faz mais de ano. Não Meu terminou. Olha aquele buracozinho ali que fez ali, né, na Avenida Araxá, ali, parece. Já vai para 6 meses, pastor. Não terminaram, ainda estão E fazendo causando, teste de pastor, drone lá, nós estamos fazendo. Gente, aquilo lá é serviço de 30 dias. verdade. Teria que já ter Pastor, terminado. e causando transtorno financeiro. Ó, para Transtorno você para a ver, população. ó, o que é um governo desgovernado, causando transtorno para os empresários daquela avenida. Um empresário que tinha um comércio ali na subida, ele teve que mudar de lá. Olha o transtorno. Há anos, esse empresário ganhava o seu dinheirinho ali para cuidar da sua família. Teve que sair dali. Os empresários de cima também estão vivendo um transtorno, porque acabou o movimento, né? Então, assim, se você vê 6 horas da tarde para andar ali, é a maior dificuldade. Ou seja, eu fico analisando, gente, quando é um administrador que gosta de causar transtorno na vida de um cidadão, na vida de uma população. Olha o que causa. A ponto, o senhor estava falando do hospital, a ponto das mãezinhas ir para Goiânia ou para outros municípios ganhar seus filhos. Olha o transtorno que um administrador que administra mal causa na vida de um cidadão. Então, assim, é lamentável que o senhor está se expressando aí, falando para a comunidade, o que está acontecendo dentro de Caldas Novas. É triste, é lamentável. Né? Pastor, sobre a taxa de turismo, que é da saúde, eu acho que nem adianta falar mais coisas, porque é um verdadeiro caos que nós estamos passando aí. Né? E eu acho que não deve demorar muito. O CREMEG ou até mesmo o Ministério Público pode intervir nessa saúde do nosso município. Eu espero que sim, porque a população está sofrendo. Não para o mal de ninguém, a gente não deseja mal para ninguém, mas é desejar o bem daqueles que dependem da saúde. Aquelas pessoas que precisam da saúde e que estão sofrendo aí. A gente torce para que algo aconteça para mudar essa história de Caldas Novas, porque da forma que está, infelizmente, pastor, ali é risco de vida para as pessoas que vão ali no UPA,
porque não tem remédio, não tem uma estrutura. O próprio CREMEGO alertou sobre isso, não estou falando eu mesmo, mas o CREMEGO falou que lá não tem a mínima estrutura, a mínima condição para um exercício profissional de um médico, e muito menos para atender um paciente ali naquele local. Está muito abaixo da estrutura que necessita, o mínimo necessário para atender a população. Então, não sou eu que estou falando, eu estou repetindo, né? O que foi dito pela CREMEGO. A CREMEGO é que realmente constatou várias irregularidades ali e que diz que ali não tem que agir, tem que fazer alguma coisa, que até agora nenhuma ação que a gente tem visto foi feita. Com relação a essa taxa PPA, né, que é uma taxa para entrar na cidade, que foi aprovado aí em 2024, que deu aquela repercussão negativa no Brasil inteiro, só vinha gente brabo com isso. E aí, agora a gente vê que o projeto de lei, ele ainda não foi revogado, ele está valendo esse projeto de lei, essa TPA ainda está valendo, a lei dela está valendo, ela está viva aí. Ela não foi revogada. O senhor acha que vai ser aprovada? Ela veio para ser aprovada, né, ou revogada, na semana passada. Um vereador pediu vista, fez uma emenda. Se ele fez uma emenda, é porque ele quer que ela vigore, que a TPA vigore, né? Senão não tinha feito emenda. Emenda para quê se você vai revogar? Então, o vereador Euler fez uma emenda e, com certeza, ele está trabalhando para que ela venha vigorar, né? Essa TPA. Esse projeto de lei, ele tem 15 dias para devolver. Acredito que na próxima semana já é o prazo que deve estar vencendo. Ele deve devolver na próxima semana. Então, acredito que nas próximas sessões, essa TPA pode vir a ser votada. E lá, ela está pedindo para ser revogada. Se eles concordarem com a revogação, vai acabar com essa lei, ela não vai valer mais. Mas se for contra a revogação, a lei passa a valer, não, ela já vale, ela continua valendo. E aí vai partir para a prática. Agora, pastor, eu queria dar uma orientação para as pessoas. Eles disseram que a TPA, porque eu ouvi o meu comentário, já falaram lá que não, a TPA, nós vamos nós mesmos controlá-la aqui. Aí eu pergunto, pastor, o que é que o município faz com administração própria? Verdade. Ele tem terceirizado tudo aqui na nossa cidade. Dá um exemplo de uma coisa que ele não terceirizou. Terceirizou a saúde para a ASM e acabou que não deu certo. Verdade. Fez um buraco danado, a coisa só piorou, né? Tem umas empresas aí, a Áurea, né? Outras aí, Sistema e mais outras aí que estão terceirizando até a mão de obra aí na cidade, que poderia estar utilizando as pessoas que são concursadas, né, os servidores efetivos, e vários outros, né, terceirizações, até a frota de carro para consertar, para trocar óleo, para lava-jato, foi terceirizado. Por que será que eles estão falando que se implantar a TPA, eles vão administrar? Tem alguém competente que entende disso, que pode estar lá controlando hoje? Não tem, pastor. Outra coisa, como é que você vai administrar você mesmo algo que depende de cartão de crédito? Porque as pessoas pagam com cartão de crédito. E isso faz parte, né, da terceirização. Eles vão abrir um cartão de crédito próprio do município? Eles podem fazer isso? Não pode, pastor. Tem outros serviços lá que são prestados por empresas especializadas. Aquilo lá tem programas que são caríssimos, né? E as empresas tomam conta. Aí eu quero ressaltar o seguinte, vou dar um exemplo de Bombinhas. Bombinhas é o que foi relatado quando eles apresentaram o projeto. Bombinhas é uma cidade, pastor, que lá tem praia e a Mata Atlântica. Então, você vai lá para curtir o meio ambiente. Quando você entra na cidade, você paga uma taxa para quê? Para você usufruir da praia e da mata, do meio ambiente. Você não paga outra taxa depois que você está lá dentro, você só paga a taxa de entrada.
Aqui em Caldas Novas é totalmente diferente. Você paga a taxa de entrada e aqui dentro você paga para entrar. Então, são coisas totalmente diferentes, né? Agora, eu consultei no Tribunal de Contas de Santa Catarina, pastor, eu tenho um documento em mãos. Eles custaram para descobrir, porque ali tinha umas coisas ali que parece que estava sendo muito oculta, né? Ocultada ali. E eles descobriram o quê? Descobriram esse Tribunal de Contas de Santa Catarina. Peguei o documento e fui ler. Eles descobriram, fizeram um levantamento que sabe quantas empresas, que não é só uma, tem de cartão de crédito, tem aquelas que estão lá para receber, que faz isso, que tem o sistema para controlar, aqueles aparelhos eletrônicos para tirar foto e já repassa para um outro local, para ali, né? Eles já dão andamento para cobrar das pessoas. Então, existe todo um trabalho em volta disso. E aí se licita para contratar as empresas que vão cuidar disso. Sabe quantos por cento Bombinhas recebe, o município de Bombinhas, desse valor, pastor? 13%. Sabe quantas empresas detentoras recebem? 87%. Quem está falando isso? Porque muita gente conversa sem ter documento em mãos. Não, porque é melhor, porque eu acho que vai melhorar o nível da cidade. Gente, cadê o estudo? Me mostra um estudo disso. Fala as coisas sem ter estudo em mãos. O estudo, na prática, pastor, sabe qual que é? É quando foi anunciado lá em dezembro que ia cobrar essa taxa, o mês de janeiro, está aí o estudo, a prática. O turista correu da cidade, foi embora, não veio para Caldas Novas, todo mundo tomou prejuízo, pastor. Dificilmente você vê uma pessoa que fala, não, para mim foi bom, essa temporada de janeiro e fevereiro, todo mundo reclamando da temporada. Por quê? Porque eles anunciaram que iriam cobrar na entrada da cidade. Agora imagina, se lá em Bombinhas é 87% que a empresa ganha e 13% fica para o município, imagine que isso vai ser aproximadamente isso aqui em Caldas Novas. Não adianta dizer que o município vai administrar, que não vai, não. Da mesma forma que eles falaram, quando 100 milhões, né, eles queriam aprovar a lei, e se você ver lá, você pode pegar o discurso, né, de vários vereadores, nós vamos fiscalizar esse valor. Cadê um fiscal que apareceu lá, pastor, para fiscalizar os 100 milhões? A não ser eu. Qual foi o vereador que foi lá fiscalizar? Nenhum, pastor. É a mesma coisa. Não, nós vamos tomar conta disso aí, querendo enganar a população, porque isso aí, na realidade, se for aprovado, pastor, isso aí, na realidade, é uma bomba para o nosso município. Isso aí vai dar uma bomba, vai afundar a economia do município. E aí você vê, se o município arrecadar aqui 5 milhões por mês com essa taxa de entrada, você pega 13%, não dá 700, 800 mil. O município paga por mês 2 milhões e 300 daquele empréstimo dos 100 milhões. Aí você pega 700 mil para abater lá. Não dá a metade, para pagar a metade do valor que o município paga dessa por mês, 2 milhões e 300, desses 100 milhões que eles pegaram emprestado. Então, o que vai resolver essa taxa para o município nessas condições? Ah, nós vamos administrar. Aí eu quero que me prove. Porque como que vocês vão administrar cartão de crédito? Será que o município vai criar isso? Como vocês vão administrar um aparelho que ele tem algo que controla, ele tem todo um programa, que é caríssimo esse programa, e as empresas não vão vender ele facilmente. Como que eles vão administrar se tudo eles têm terceirizado, pastor? Verdade. Terceiriza tudo no município. E fora, pastor, que não se fez estudo comparativo, por exemplo, se instalar isso aqui na cidade, o turista vai embora. Do impacto nós já temos, né, pastor? Já temos o impacto do início do ano. Aí eu pergunto, como que eles podem garantir que o turista não vai embora da nossa cidade? Não, nós vamos baixar os preços, nós vamos falar que o turista agora, ele não paga mais para entrar no condomínio, porque nós diminuímos aí, nós reduzimos uma taxa de R$10, pastor. Eles vão reduzir. Aí vão inventar toda essa história para tentar deixar a goela abaixo do povo da cidade de Caldas Novas,
uma coisa absurda. Eu espero, pastor, que não seja aprovado, que não há continuidade, que não seja dado continuidade nesse projeto de cobrar na entrada da cidade. Estamos confiando que os vereadores vão pôr a mão na consciência e não vão aprovar. Essa é a minha expectativa, porque se realmente for aprovado, pastor, vai ser um absurdo para o nosso município. E por falar nisso, pastor, até rapidamente, já falei muito, mas eu quero questionar isso. Eles criaram uma lei que proíbe, que não tem nada a ver com a TPA. Eles estão querendo fazer uma confusão. A Câmara Municipal aprovou uma lei que proíbe cobrar a taxa de turismo. Nada a ver com essa taxa de turismo para entrar na cidade. Foi uma taxa de turismo que eles inventaram, não é nem taxa de turismo, é taxa de pulseirinha, ela é chamada de taxa de estacionamento, ela tem vários nomes. Foi para confundir os turistas? Taxa de meio ambiente, onde o condomínio cobra R$10 para aquelas pessoas que hospedam lá. Para quê? Para manutenção do condomínio. Veja bem, pastor, isso abre a oportunidade para os moradores, às vezes, que vão, né, num condomínio, eles, se forem convidados por algum morador, eles entram e vão usufruir do parque aquático, né, ali dentro do condomínio, pagando R$10, pastor. Verdade. Onde que eles vão achar isso? Então, isso aí agora foi brecado. Aquele cidadão que ia nos condomínios, se for brecado esses R$10, com certeza no condomínio não vai poder entrar esse cidadão morador da nossa cidade. Verdade. Outra coisa, pastor, sabe qual vai ser a saída para isso, se não mudar? Vai ter reunião de condomínio, com urgência, agora deve ser marcado. Vai aumentar o condomínio dos moradores. E o que vai aumentar em consequência disso? Vai aumentar o valor da locação. Ou seja, o turista vai deixar de pagar R$10, mas vai pagar mais na locação do imóvel. O imóvel que você locava por R$500 no final de semana vai passar por 550, 600, porque você tem que pagar o condomínio. Então, ele deixou de pagar 10 para pagar 50, 100 reais a mais na locação do imóvel. Quer dizer, nada disso foi pensado, pastor. E o condomínio que não quiser aumentar o valor da taxa de condomínio, qual vai ser a solução, pastor? Demitir os trabalhadores. Agora eu pergunto, esse projeto de lei, o que ele trouxe de benefício para o poder público? Nenhum centavo, pastor, nenhum centavo. O que o município ganhou com isso de retorno financeiro, de benefício? Nada. A gente não entende, pastor. São coisas que não levam a nada. Para aprovar leis que levam a lugar nenhum, só prejudica. Né? Eu quero agradecer, pastor, o esclarecimento que sempre o senhor traz aqui para a população da cidade de Caldas Novas. O povo quer isso mesmo, esclarecimento. Né? E o Segura Bronca, a live do Segura Bronca é justamente para isso, trazer esclarecimento à população, o que está acontecendo. O cidadão tem por direito, porque são pagadores de impostos caros, taxas caras, tem o direito de saber o que está acontecendo no município, de entender, de dar sua opinião como cidadão, como morador da cidade. Né? Então, aqui, eu falo por mim também, que eu, como cidadão, morador de Caldas Novas, eu tenho o direito de dar a minha opinião, né? De expressar a minha opinião, não falando de CPF de ninguém, ou fazendo fake news, não. Aqui eu falo quando eu tenho prova e quando eu tenho uma opinião concreta da situação. E eu gosto de se expressar. Da mesma forma, o pastor, ele traz esse esclarecimento ao cidadão de Caldas Novas, né? Que, infelizmente, o povo está assim, sem entender as situações que têm ocorrido, erros em cima de erros acontecendo dentro de Caldas Novas, e assim está, né? Tá, Deus dará. E aí
Eu quero agradecer o pastor, quero deixar aqui as suas considerações, pastor, e agradecer o senhor que sempre tem sempre tem aceitado o nosso convite aqui na cidade de Caldas Novas. Obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço, pastor. Eu estou lendo aqui um comentário. Eu que agradeço, né, a oportunidade, é um prazer sempre estar falando com o senhor aí, a audiência, a gente sabe que tem explodido aqui na nossa cidade, e sempre é bom a gente estar esclarecendo. Nós viemos aqui para trazer esclarecimento, né? Não estamos aqui para atacar pessoas, mas nós estamos mostrando coisas da gestão e que nós somos pagadores de impostos, nós temos que cobrar mesmo. Não adianta vereador falar que está falando mal. Não estou falando mal de ninguém, ou o prefeito, ou os assessores que estão em volta ali. Falei mal de ninguém. Nós estamos falando de uma saúde precária, de uma taxa de turismo que vai trazer um prejuízo enorme para a nossa cidade e de outras coisas relevantes relacionadas à nossa cidade, ao poder público, né? As ações do poder público que têm sido uma forma inerte. Então, é isso que a gente está aqui para mostrar para a população. Estou sempre à disposição, pastor, um abraço, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida de todos aqueles que nos assistiram e que ainda vão assistir. Que bacana. Gente, muito obrigado pela sua participação, pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário. Muito obrigado. Nós, a qualquer momento vamos entrar aqui na live e trazer informações para vocês da nossa cidade. É muito importante, tem que ter, aqui é uma utilidade pública. O Segura Bronca presta isso para a sociedade da cidade de Caldas Novas, tá bom? Grande abraço, até a qualquer momento nós entramos aí. Obrigado, viu, pastor? Um abraço, fique com Deus. Amém.